Olá, eu sou o deputado federal Marcelo Ramos e estou voltando aqui para mais uma conversa com você sobre controle de constitucionalidade e sobre processo legislativo. Na nossa primeira conversa, nós brincamos ali com a receita do bolo da vovó e falamos dos princípios que orientam o controle de constitucionalidade no Brasil. Você lembra quais são? Supremacia da Constituição, rigidez constitucional e presunção de constitucionalidade das leis. Hoje, nós vamos falar um pouquinho também, brincando dessa vez, nós vamos brincar com formas geométricas sobre inconstitucionalidade formal e material por ação e por omissão. Vamos lá? Agora eu tenho que usar essa telinha aqui, vamos ver se eu dou conta. Vamos considerar que a nossa Constituição não é aquele livrinho, geralmente com a capa verde e amarela que a gente recebe. A nossa Constituição, de forma figurativa, ela é um círculo com o conteúdo cor-de-rosa. Então vejam só, ela não é um quadrado, ela não é um losango, ela não é um retângulo, ela é um círculo. E o conteúdo dela não é verde, não é amarelo, não é cinza, não é preto. O conteúdo dela é cor-de-rosa. Agora vamos transpor para o texto do livrinho lá da Constituição. O círculo, para nós, vai ser a forma. Ou seja, o círculo é o procedimento que a Constituição determina para que um projeto de lei vire uma lei constitucional. E o conteúdo é aquilo que a Constituição diz que pode ter dentro de um projeto de lei para que ele seja uma lei constitucional, ok? Então vamos lá. O círculo, a forma, tem a ver com, por exemplo, competência, iniciativa, e eu vou usar a expressão quórum. O que significa? Que a Constituição diz o que pode a União legislar, o que pode os estados legislarem e o que pode os municípios legislarem. A Constituição diz o que é competência de cada um. Por exemplo, a Constituição diz que é competência da União legislar sobre direito do trabalho. Se a Câmara de Vereadores, eu fui vereador, e quando eu era vereador, um vereador apresentou um projeto de lei para obrigar as empresas de transporte coletivo a darem cesta básica para os seus funcionários. E eu alertei ele não entendeu, mas eu alertei ele por várias vezes que aquilo ali, que naquele projeto dele, havia uma incompetência formal, porque a Constituição Federal diz que só a União pode legislar sobre direito do trabalho, o município não pode. Inconstitucionalidade formal. Mas a Constituição também diz que determinados projetos só podem ser apresentados pelo presidente, que é o chefe do executivo, que outros podem ser apresentados pelos deputados, que são o legislativo, e que outros só podem ser apresentados pelo presidente do Supremo, que é o judiciário. Por exemplo, plano de cargos e salários dos servidores do Supremo Tribunal Federal. Pode um deputado apresentar um projeto de lei tratando disso? Não pode. Se um deputado apresentar um projeto de lei tratando disso, há nesse projeto uma inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Quem apresentou o projeto não poderia apresentar porque a Constituição disse que a iniciativa daquele tipo de projeto de lei era exclusiva de determinada pessoa, no caso do Poder Judiciário. E a outra questão é relacionada a quórum. Vocês lembram que nós conversamos um pouquinho na nossa conversa anterior sobre lei complementar e lei ordinária? Nós aprendemos lá que lei complementar precisa, para ser aprovada, de maioria absoluta. No caso da Câmara, 257 votos. E lei ordinária precisa de maioria simples. No caso da Câmara, 257 deputados no plenário, para que possa funcionar,
qualquer maioria, 50% mais um. Então vamos supor que a Constituição determinou que certa matéria tem que ser lei complementar. Aí o legislador foi lá e apresentou um projeto de lei ordinária para tratar do que a Constituição falou que era lei complementar. Obviamente que há uma inconstitucionalidade formal, porque teria que ser lei ordinária e foi aprovado, teria que ser lei complementar e foi aprovado como lei ordinária. Acho que esses três exemplos nos dão ideia do que é uma inconstitucionalidade formal. É uma inconstitucionalidade no processamento, no processo de elaboração da lei, tem algum vício. Um detalhe importante, que os vícios que geram a inconstitucionalidade formal são daquelas partes do procedimento estabelecido na Constituição. Eu até tenho certas ressalvas, mas o Supremo Tribunal Federal entende que se houver vício no processamento, no item estabelecido no regimento interno das casas e não na Constituição, que isso não gera inconstitucionalidade, que isso é uma questão interna corpore dos poderes. Então, lembrem só gera inconstitucionalidade formal a parte do processo legislativo que está estabelecida na Constituição. Isso é muito importante de entender. Mas lembram que eu falei que a nossa Constituição era um círculo, mas não era um círculo qualquer, era um círculo cor-de-rosa. Dentro desse cor-de-rosa, o direito à vida no Brasil é cor-de-rosa. Está lá na Constituição. A presunção de inocência no Brasil é cor-de-rosa. Está lá na Constituição, no artigo 5º. Se alguém apresenta um projeto de lei estabelecendo a pena de morte ou estabelecendo que o simples indiciamento no inquérito policial ou uma simples decisão de um juiz de primeira instância já obriga o cumprimento da pena, nós temos um vício material. Por quê? Porque a pena de morte e o cumprimento da pena já no inquérito contrariam a presunção de inocência e o direito à vida. Portanto, eles não são cor-de-rosa, eles são pretos. Vamos voltar um pouquinho? Se o conteúdo contrariar, nós teríamos uma Constituição com o círculo, ou seja, todo o processo legislativo foi feito direitinho, mas o conteúdo não era rosa, era preto. E da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Se o conteúdo é rosa, tudo que está dentro do projeto de lei como conteúdo é acatado pela Constituição, não é vetado pela Constituição, mas o processo de elaboração da norma teve um desses desvios ou outros desvios que podem acontecer, essa nossa Constituição, essa nossa lei não seria um círculo, seria quadrada. Vício formal, vício material. Dito isso, vamos falar rapidamente, nesse finalzinho da nossa conversa, sobre inconstitucionalidade por ação e por omissão. A inconstitucionalidade por ação, ela existe quando há uma iniciativa legislativa, quando alguém propõe um projeto de lei e esse projeto de lei inconstitucional vira lei. Isso é uma inconstitucionalidade por ação. Alguém agiu, ou o legislativo, ou o executivo, ou o judiciário, nas competências estabelecidas pela própria Constituição, apresentou um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele pode ter no conteúdo ou na forma uma inconstitucionalidade. Isso é uma inconstitucionalidade por ação. Alguém propôs o projeto de lei. A outra possibilidade é a inconstitucionalidade por omissão. E nessa nós temos que tomar cuidado. A nossa Constituição,
ela tem 3 tipos de normas constitucionais. As normas constitucionais de eficácia plena, aquelas que valem só porque a Constituição já disse que vale. As normas constitucionais de eficácia contida, aquela que a Constituição estabelece que ela pode ser limitada por uma lei. E as normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas em que a Constituição garante o direito, mas obriga o legislador a regulamentar o direito. Exemplo, greve de servidor público. Servidor público tem direito à greve na Constituição de 88. Foi assim que decidiu o Constituinte originário. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Aquele que escreveu o texto original da Constituição, mas ele colocou na forma da lei. É uma norma constitucional de eficácia limitada. O direito está garantido, mas o exercício do direito depende da aprovação de uma lei regulamentadora. Só que o legislador derivado, aquele que veio depois do Constituinte originário, eu, por exemplo, que sou deputado federal, não apresentou um projeto de lei regulamentando greve de servidor público. Isso gera uma inconstitucionalidade por omissão. Atenção, nem toda omissão legislativa gera inconstitucionalidade por omissão. Só é inconstitucionalidade por omissão se a Constituição mandou legislar e o legislador se omitiu. Mas por que está dizendo isso, Marcelo? Por uma questão simples. Às vezes a omissão legislativa, ela não é por conta de uma imposição da Constituição. Ela é por conta de uma imposição da vida. Se nós olharmos no passado, tem uma série de crimes que surgiram com a internet que não existiam. Então o Código Penal, no texto original dele, não tratou de crimes cibernéticos, porque não existia internet naquela época, quando o Código Penal foi aprovado. Só que começaram a ocorrer os crimes pela internet e o legislador ficou parado durante muito tempo. Isso não gera uma inconstitucionalidade por omissão. Isso não pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão que vise decretar em mora o parlamento por não apresentar o projeto de lei. O parlamento vai apresentar na hora que achar conveniente. Assim, nós terminamos hoje nossa conversa sobre inconstitucionalidade formal e material por ação e por omissão. A próxima conversa, nós vamos tratar de um tema que eu pessoalmente gosto bastante, que é controle de constitucionalidade preventivo, repressivo, difuso, concentrado, político, judicial, que são modelos que se entrelaçam no nosso país. Mas isso vai ser objeto da nossa próxima conversa. Espero que você tenha gostado e até a semana que vem.